Nós continuamos hoje com a série de mensagem, cujo título é Discípulo. E semana passada nós falamos a respeito da obediência intencional. Hoje nós vamos falar sobre vivendo de forma redentora. Você prestou atenção no que você acabou de cantar? Você estava cantando com todo o seu coração, mas também estava cantando com toda a sua consciência? Algumas palavras se destacaram nas músicas. Uma é redimir, que vem de redenção. Outra é adoração. Em uma outra música, numa terceira música, você se comprometeu cantando, dizendo: eu vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Você prestou atenção que você estava cantando isso para Deus? Que você estava em um momento espiritual, diante de Deus, em adoração, e você estava se comprometendo com Deus em levar a palavra dele até os confins da terra, e que você iria adorá-lo, e você só pode levar a palavra dele e adorá-lo porque você foi redimido, porque a redenção alcançou você, a redenção em Cristo alcançou você. E nós temos alguns termos que nós cantamos e que nós usamos no dia a dia, mas que nós não sabemos muito bem usá-los, porque apesar de ser termos comuns do mundo religioso, do universo evangélico, como por exemplo redimir e redenção, nós não sabemos a sua aplicabilidade, nós não sabemos o real significado do termo que nós usamos com tanta frequência no nosso universo cristão. E é por isso que nós precisamos entender o que significa redenção, para entender como nós devemos viver vidas redentoras. Porque nós temos lá no Rio de Janeiro, por exemplo, uma imagem que é conhecida no mundo inteiro. Quem nunca foi no Rio de Janeiro e não quis ir lá no Corcovado ver o Cristo o quê? Cristo Redentor, né? E o Cristo Redentor é porque ele é a representação do nosso Cristo, que é o Redentor. Mas o que significa de fato essa redenção? Na minha adolescência, eu participei de um momento da igreja de Cristo que foi um momento assim muito legal. Era um momento ímpar, onde a juventude ela estava muito comprometida com a evangelização. Eu me lembro que eu e os meus amigos, nós saíamos pelas ruas da cidade, ou pelo menos ali do bairro onde a igreja ficava, e nós quase todo o fim de semana, ou pelo menos 1 ou 2 fins de semana, conduzidos pela missionária, nós éramos levados a evangelizar outras pessoas. Então nós falávamos de Jesus, nós íamos de casa em casa, batíamos na porta, deixávamos um panfleto, encontrávamos pessoas na rua e estávamos compartilhando, e realmente o nosso interesse ali era a oportunidade de, no final, ouvir a pessoa dizendo assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. E sabe, hoje eu escuto muita gente falando: eu sou salvo em Jesus, e isso produz uma grande alegria no meu coração. Quando eu escuto pessoas confirmando a sua salvação, quando eu vejo pessoas entregando as suas vidas a Cristo, aquilo me dá uma alegria muito grande. Esse é um anseio da minha vida, um anseio da minha alma, e eu ver pessoas rendendo-se aos pés de Cristo é aquilo que me motiva no ministério. Porém, ao mesmo tempo que eu quero ver pessoas confessando a sua salvação em Jesus, o senhorio de Jesus, eu não posso deixar de querer também que essas pessoas entendam a complexidade
daquilo que elas estão agora confessando. Porque muitas vezes confessar Jesus está sendo resumido à adesão a uma nova religião. Eu deixei de ser de tal religião e agora eu sou evangélico. Agora eu estou indo na Igreja Evangélica Livre Esperança, eu sou salvo. Uau, não é isso. Não é isso. Não é isso que é a salvação. A salvação é uma experiência com Cristo Redentor. A salvação é uma experiência pessoal com a redenção provida por Cristo no alto da cruz. É entender de fato o que Jesus fez. E isso vai ter para a nossa vida consequências eternas. Nós vamos ter que evidenciar, a partir do momento em que nós nos encontramos com Cristo, para toda a eternidade, características da redenção. E é por isso que eu convido você, hoje, a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. E nós vamos ver como nós podemos, mais do que apenas sermos pessoas que confessam a salvação em Jesus, sermos pessoas que vivem de fato a salvação em Jesus a partir de uma experiência de vida redentora. Abra lá sua Bíblia comigo, João capítulo 20, a partir do versículo 19. João 20, 19. Diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Até aí. Irmãos, esse momento aqui, ele é um momento posterior ao principal evento que já aconteceu na face dessa terra, nesse mundo. A crucificação de Jesus. Jesus, ele foi preso no Getsemane, ele foi levado às autoridades, ele foi esbofeteado, ele foi surrado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, depois colocaram madeiro nas costas dele, fizeram com que ele andasse até o Gólgota, carregando aquele madeiro, chegando ali eles o pregaram na cruz, e durante uma boa parte do dia ele ficou ali erguido. E como os demais que estavam crucificados ao lado dele já estavam bem debilitados, e Jesus ainda estava, de certa forma, forte, eles tentaram adiantar o processo de morte de Jesus, furando Jesus com a lança. Jesus, ele acaba morrendo no alto daquela cruz. Ele é levado para o sepulcro. Depois de uma discussão, José de Arimateia consegue acesso ao corpo de Jesus, pede para sepultá-lo no seu próprio túmulo, ele ganha essa autorização, Jesus é sepultado, uma pedra é colocada na porta daquele túmulo para que ninguém pudesse ter acesso, e um batalhão foi colocado do lado de fora, impedindo que qualquer discípulo de Jesus se aproximasse do corpo dele. Só que, depois de 3 dias, algo aconteceu.
algo que os discípulos, apesar de terem ouvido, eles não entenderam. Apesar de terem ouvido, eles não creram. Aquele que foi morto ressuscitou. Aquele que foi morto voltou à vida. E algumas pessoas começaram a ter contato com esse Jesus ressuscitado. Maria Madalena, alguns discípulos que estavam a caminho de Emaús, todos eles decepcionados, todos eles entristecidos, todos eles sem esperança. O mestre havia morrido, a esperança acabou. Nós tínhamos a esperança de que ele fosse o restaurador de Israel, disse um deles. Em cada encontro, Jesus tomava o cuidado de explicar as Escrituras para essas pessoas. Jesus tomava a Bíblia e ensinava a eles como o Cristo devia padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Porém, aqueles discípulos, como nós, como eu, como você, que quando enfrentam determinadas dificuldades, tempestades na vida, coisas que fogem do nosso controle, coisas que nós pensávamos que não poderia nos abater e de repente nos abate, e traz aquela profunda decepção, aquela profunda desesperança. Era assim que os discípulos se encontravam. Esses discípulos, como eu e você, estavam dentro de uma casa trancados, amedrontados. Por quê? Por causa das autoridades dos judeus, que poderiam estar agora, não apenas atrás do mestre, que eles já haviam prendido e assassinado, mas agora talvez poderiam estar atrás dos seus seguidores. Então vamos ficar trancados, com medo. As informações chegaram de uma possível ressurreição de Jesus, mas eles não acreditaram muito naquilo. Até que Jesus se põe no meio deles, com portas trancadas. E Jesus aparece e fala: a paz seja convosco. Que vocês possam receber o shalom. A paz no coração de vocês, a paz que excede todo o entendimento. Que essa paz possa estar no coração de vocês. Vocês que estão desesperançados, entristecidos, vocês que perderam totalmente o sentido de existência, a paz seja com vocês, porque eu sou o único que posso trazer a paz para vocês. Eu sou o único que posso realmente ser a paz para vocês. Então a paz esteja com vocês, porque eu estou aqui. E aí, Jesus, depois de dizer isso, olha para os discípulos e fala assim: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Ele, em primeiro lugar, mostra as mãos e o lado. Ele está falando: olha, sou eu. Eu sou o crucificado. Eu sou aquele que morreu. Sou eu. De fato eu ressuscitei. Está aqui. E é porque eu ressuscitei que agora eu vou dar uma ordem a vocês. E aí ele dá essa ordem: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Essa ordem, ela não se cumpre apenas nos discípulos que estavam trancados dentro daquele quarto. Essa ordem, ela tomou vida em cada discípulo de Jesus, que encontrou nele salvação e que entendeu a redenção, aquilo que ele fez na cruz. Até então os discípulos não haviam entendido o significado da cruz e a importância da cruz, mas Jesus mostrou a eles como era preciso que o Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse. Como era preciso ele se tornar o Redentor. Ele vai ter todo esse cuidado, irmãos, de explicar para os seus discípulos
o verdadeiro significado, o sentido da nossa salvação. Não é salvação por salvação. A nossa salvação, ela teve um custo, e a nossa salvação precisa também ter uma praticidade. Ela precisa se tornar algo vivo em nós, e não apenas uma confissão religiosa. Ela precisa nos levar a termos um estilo de vida diferente daquele que nós tínhamos antes. Quando a salvação em Jesus ela entra, ela nos impele a um novo tipo de esperança, nos impele a um novo tipo de vigor físico, espiritual, moral, ético, emocional. Quando a salvação de Jesus nos alcança, a nossa vida é transformada a tal ponto de algumas expressões teológicas ganharem voz na boca de Paulo, de Pedro e dos demais apóstolos, como por exemplo, eles vão dizer: se vocês estão em Cristo, vocês são novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A cruz de Cristo está mudando vocês. A redenção está mudando vocês. É por isso que Pedro vai falar assim: olha, vocês agora foram regenerados, gerados de novo. Gerados de novo agora à imagem de Cristo. Esse Cristo ressurreto, por meio da cruz, possibilitou a oportunidade a cada um de nós de experimentarmos um novo estilo de vida, o qual seria impossível se ele não houvesse morrido na cruz. Por isso, ele é o nosso Redentor. Agora, ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E nós acabamos de definir a missão de Jesus. Jesus veio para ser o nosso Cristo Redentor. E se ele nos envia, assim como o Pai o enviou, nós precisamos também experimentarmos um tipo de existência, um tipo de vida que carrega em si não apenas a experiência da redenção, mas também que carrega em si a própria redenção e que leva a redenção a outras pessoas. Porque Jesus trouxe a redenção até nós e nós precisamos levar a redenção até outras pessoas. E não existe uma forma melhor de nós entendermos o que é a redenção que nós olharmos para um povo que foi redimido. Que nós pegarmos a experiência de um povo que foi redimido por Deus, que teve essa experiência para servir de exemplo para nós e que tipificava na sua experiência histórica aquilo que Deus faria por completo em mim, em você. Aquilo que Deus faria perfeitamente em nós. Esse povo é o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel nasce com o chamado de Deus a Abraão, e Abraão tem um chamado específico. Deus conversa com Abraão e fala: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, e eu vou fazer de você uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é, Abraão, só que você será abençoado. É que na ponta de lá, você precisa se tornar o abençoador. Aquele que está em Cristo, ele não entende apenas a redenção como algo que ele toma para si, como uma bênção espiritual de Deus. Na outra ponta, ele precisa viver uma vida redentiva. Uma vida que expressa a redenção de Deus no mundo. E foi isso que Deus nos ensinou através da história do povo de Israel. Quando nós lemos o livro do Êxodo, nós vamos ter a experiência da redenção do povo de Israel. E nós vamos ver Deus deixando para cada um de nós, através da história de Israel, um dos grandes exemplos de como eu e você precisamos nos tornar discípulos de Jesus e expressarmos, através da nossa vida, a redenção que Deus
deu ao mundo. Nós sabemos que Israel, ele desce para o Egito, Jacó, com mais ou menos 70 pessoas, desce para o Egito, e o Egito se torna um lugar de segurança. Enquanto José estava à frente como primeiro-ministro do Egito, aquele local se torna um local seguro para Israel. Ali eles prosperam, ali o povo cresce. Mas diz que se levantou um rei que não conhecia José. A política mudou. O mundo mudou. A economia mudou. A situação histórica de Israel também mudou. Israel agora não era mais 70 pessoas, Israel era quase que uma nação. E o novo rei olha para Israel e percebe a possibilidade de tê-lo como instrumento de trabalho forçado para fazer progredir a nação. Então o que ele vai fazer? Vai escravizar o povo de Israel. Durante 400 anos, aqueles homens vão trabalhar na área agrícola, vão trabalhar na área da construção e vão fazer com que o Egito então prospere e se torne uma nação forte. Se torne uma nação que é expoente economicamente no cenário político mundial. Tudo através do esforço, do suor, do povo de Deus, irmãos. Aí chega o tempo em que o povo já não aguenta mais, depois de 400 anos. E eles começam a orar e a pedir ao Senhor um libertador. E Deus, em Êxodo 6:6, ele vai fazer uma promessa. E pela primeira vez em toda a Escritura, a palavra redenção aparece. Romanos 6:6. A segunda vez que essa palavra vai aparecer é depois que o povo saiu do Egito e Moisés começa a cantar. Ele louva a Deus porque Deus é o Redentor de Israel. Ok? Mas o que seria então esse redimir? Redimir, irmãos, redenção. O Redentor significa literalmente comprar algo ou alguém de volta. Isso é redenção. Isso é redimir. A palavra que aparece lá em Êxodo 6:6, no hebraico, é justamente mostrando o que Deus faria com o povo. Era redimir o povo. E essa palavra é Gaal. Deus iria Gaal o povo, iria redimir o povo, iria comprar de volta o povo. Essa palavra vem anexa a uma promessa de liberdade, a uma promessa de futuro, a uma promessa de quebrar os grilhões da escravidão que prendiam aquele povo longe de uma vida satisfatória, alegre, com possibilidades. No fim, quando Moisés adora a Deus, ele vai denominar Deus como, usando esse mesmo termo agora no substantivo, e ele denomina Deus como Goel, como o Redentor. Ele é o Redentor, que designa alguém que assumiria a tarefa de defender outro membro da família de qualquer problema. Esse era o Redentor. Então, quando nós falamos de redenção, que Deus é o nosso Redentor, nós entendemos que Ele nos comprou de volta. Mas como Israel entendeu isso? Ele entendeu que Deus era um membro da família que estava ali para cuidar deles, independente de qual fosse a dificuldade. Deus era o Redentor. E isso é manifesto no Antigo Testamento. Deus como esse Redentor é manifesto no Antigo Testamento de algumas maneiras. Em primeiro lugar, o que era um Goel? Era alguém que trazia um assassino à justiça. Então todas as vezes que alguém matava um membro da família,
outro membro da família tinha a responsabilidade de ir atrás do assassino e conduzir esse assassino até a justiça. Ele não ia se vingar desse assassino, mas ele ia aplicar a justiça para que a família pudesse então ter paz. Também o Goel era alguém que ajudava a família a livrar-se da dívida da escravidão. A escravidão em Israel naquela época não era como foi no Brasil, que eles foram até a África, aprisionaram pessoas, chegaram, trouxeram e venderam pessoas. Não. Às vezes em Israel, quando você ficava endividado, você podia vender a si mesmo ou vender um dependente seu como escravo para o pagamento da dívida. Alguém podia tomar você ou alguém da sua família como pagamento da dívida. E essa pessoa iria servi-lo por 7 anos, e então, depois desses 7 anos, ele iria poder, se ele quisesse, deixar a escravidão, porque a escravidão não era perpétua em Israel. Mas o Goel, ele tinha a responsabilidade de ver se alguém da família tivesse uma necessidade, ele se responsabilizar pelo pagamento da dívida e o resgate dessa pessoa que era escrava. E o outro, Goel, era aquele que mantinha vivo o nome da família. Por exemplo, em Israel havia uma lei que se um homem se casasse com uma mulher e essa mulher, ela não tivesse filhos e esse homem acabasse morrendo, o cunhado dela ou o irmão dele tinha a responsabilidade de gerar um filho nessa mulher para manter a família dele e o nome do irmão vivo. Pense você nas implicações disso agora para a sua vida. Às vezes a gente pensa, nossa, essas coisas são muito estranhas para nós. Mas pensa você, imagine você vendo alguém levar à justiça o assassino do seu filho. Alguém que realmente se esmerou para buscar as informações, as provas necessárias e conduzir o assassino do seu filho à justiça. Isso não traz o seu filho de volta, mas te traz o sentimento de que a justiça foi feita. Imagine você vendo alguém vender tudo o que tem para comprar de volta o seu filho para livrá-lo da escravidão. Esses dias atrás, nós tivemos um exemplo desse. Havia uma moça que era filha de um pastor da Evangélica Livre, aqui de um dos países vizinhos nossos. Eu não vou falar para não dar problema. Mas ele estava tentando fazer a filha sair do país por causa das questões políticas daquele país. Tentar fazer com que a filha tivesse um pouquinho de dignidade, um pouquinho de oportunidade na vida que ele não ia ter ali, pelo menos não naquele momento em que o país está vivendo. Ele colocou a filha dele no avião, a filha dele tinha que chegar na Europa, mas o voo que ela pegou iria ter uma parada obrigatória em Belém, no Pará, por causa das pessoas que iriam contratá-la, tinham comprado a passagem justamente para ela parar em Belém. Ela parou. Só que quando ela desceu em Belém e se encontrou com as pessoas que iriam contratá-la, ela sumiu. Ela desapareceu. Ninguém sabia onde essa menina estava. Foi aí que o pastor, ele ligou desesperado aqui para o Brasil, conversou com um dos nossos pastores e falou, olha, eu preciso da ajuda de vocês. A minha filha sumiu lá em Belém.
Aí o pastor falou assim, mas eu não conheço ninguém em Belém, o que eu vou fazer? Aí ligou para um outro pastor que já havia morado em Belém. Por coincidência, o pastor Erasmo, pai do Lucas, que está aqui. E o pastor Erasmo falou assim, ok, eu também não tenho muitos contatos lá em Belém, mas eu tenho alguns, vou entrar em contato com o pessoal lá. E ele entrou em contato com outro pastor de Belém. E esse outro pastor em Belém começou a fazer contatos na cidade. O primeiro contato desse pastor aconteceu às 9 horas da manhã, aqui no Brasil. Quando foi mais ou menos 5 horas da tarde, essa menina já tinha sido encontrada num prostíbulo presa. Ela iria ser vendida para ser escrava sexual na Europa. Imagine você a alegria desse pai, quando ele descobriu que a filha tinha sido libertada. A filha foi redimida. A filha foi redimida. Às vezes nós achamos que as comparações bíblicas não têm não afetam o nosso dia a dia, mas afetam. As imagens são muito fortes. Nós temos comparações muito vívidas no nosso dia a dia. Imagine você com tudo isso. Imagine você vendo alguém garantir que a sua família tivesse condições de usufruir de tudo que você conquistou. Se alguém, depois que você morresse ou você tivesse um grande problema de saúde, outra pessoa estivesse tentando tirar o que você tem e, sem mais nem menos, alguém aparecer e falar assim, não, eu vou garantir o bem-estar da sua família. Fica tranquilo. O futuro da sua família, o nome da sua família, o cuidado da sua família está garantido porque eu vou cuidar de vocês. Fica tranquilo. Como você se sentiria? Essa imagem era a imagem que os israelitas tinham de Deus. Quando eles falam o Redentor, eles tinham essa imagem de Deus. O Deus de Israel era o seu campeão, era o seu protetor, era o seu libertador, era o seu vingador, era o seu defensor. Era uma imagem muito real para eles. Por quê? Eles experimentaram isso. Eles viram Deus tirando os seus filhos do trabalho forçado escravo. Eles viram Deus resgatando as suas filhas, talvez da escravidão sexual que havia no Egito. Eles viram Deus libertando o povo de um massacre emocional constante por causa da escravização. Eles viram Deus dando a eles a oportunidade de continuar existindo como família de Israel, como povo de Israel. Deus era o libertador deles. E como isso é importante para nós, irmãos, porque isso tem efeitos práticos nas nossas vidas. Quando fala que Jesus é o nosso Redentor, nós precisamos ter essa mesma imagem. Nós precisamos ver Deus com essa mesma paixão que os israelenses viam. Deus nos resgatou. Deus nos libertou em Cristo Jesus. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter essa experiência da libertação. E quando Deus liberta Israel do Egito, Ele liberta Israel de 4 dimensões de escravidão, bem distintas. Não é só da dimensão espiritual. Ele liberta Israel da escravidão política. Olha, irmãos, eles desceram para o Egito e eles eram livres. Um povo livre, um povo nômade, um povo que andava e tinha prazer na sua liberdade. Porém, durante 400 anos, eles ficaram como escravos daquela política escravatista, escravizadora, que tolhia os direitos mínimos daquele povo e fazia com que aquele povo vivesse na miséria. 400 anos vivendo na miséria. Ele libertou Israel da dimensão
da escravidão na área da economia. Eles trabalhavam como escravos. Escravo não tem retorno daquilo que produz, gente. Ou seja, eles não tinham nada a não ser um pedaço parco de pão no fim do dia, talvez, se eles fizessem um bom trabalho. Porém, quando Deus concede a redenção, agora Deus dá a eles uma terra onde eles podem plantar, onde eles podem colher. Deus redime o povo de Israel em uma dimensão social. Enquanto eles estavam presos, não existia direitos sociais para aquele povo. Os seus direitos mais fundamentais foram retirados deles. A ponto de o faraó olhar e falar assim, esse povo está crescendo demais. Esse povo está igual coelho, gente. Cresce demais. Tem muito filho aí. E daqui a pouco eles vão ficar muito fortes. Sabe o que nós vamos fazer? Mata todos os homens. Aí. As crianças, mata todos os homens. Mata tudo. Genocídio. Eles não tinham direito nem à vida. Nem à vida. Essa era a realidade do povo de Israel. E por último, Deus resgatou esse povo de uma escravidão espiritual. Eles eram trabalhadores escravos. E assim eles são definidos no livro do Êxodo. Trabalhadores escravos. A palavra que é traduzida por trabalhadores é adová. Adová. E essa palavra, por incrível que pareça, também é traduzida por adoração. Trabalho e adoração. Eles são sinônimos no Antigo Testamento. O problema é que a adoração nos nossos dias é entendido apenas como cantar música. Então nós cantamos uma música, nós nem mesmo entendemos muito bem aquilo que foi cantado, e nós estamos adorando a Deus e tocando músicas altas, e as pessoas querem um som, né? E não tem problema se gosta, mas, irmãos, a adoração não é um fim em si mesmo. A adoração, na verdade, ela é resultado de uma vida de devoção e serviço a Deus. Ela é a expressão última de um entendimento profundo, teológico, de quem Deus é e daquilo que Ele requer de nós, de quem é o nosso Redentor e de como nós precisamos viver a experiência da redenção. E depois que nós, então, entendemos o que é a redenção e vivemos a experiência da redenção, nós podemos explodir em adoração, porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles experimentaram a redenção, eles entenderam que agora a experiência da redenção tinha que regulamentar a vida do povo. Então, do outro lado do Mar Vermelho, eles explodiram em adoração. E tanto Moisés quanto Miriam puderam adorar a Deus e dizer, Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. A verdadeira adoração é resultado da compreensão do Evangelho, daquilo que Cristo fez pelo seu povo na cruz. Adovar significa adorar, mas também trabalhar, porque a adoração genuína sempre vai produzir uma ação transformadora. Uma adoração genuína sempre vai produzir uma transformação, uma ação transformadora. Nós não podemos adorar por adorar. Nós adoramos porque trabalhamos. E a questão espiritual no Egito não era simplesmente que eles estavam escravos naquele local, mas era uma questão de a quem o trabalho deles estava sendo concedido. Eles estavam cedendo o trabalho deles a Faraó. O adová deles era a Faraó, que era contado como um deus no Egito. O trabalho de Israel era para Faraó. Então Deus manda Moisés dizer a Faraó, deixa o meu povo ir para adovar no deserto, para me servir no deserto.
Deixa o meu povo ir, porque trabalhar e adorar não é aqui, não é com você, não é para você, é para mim. O meu povo me adora, o meu povo me serve, o meu povo vive para mim. Então deixa o meu povo ir, porque ele vai adorar no deserto. Ele vai me servir, ele vai me adorar, e no deserto nós estabeleceremos uma relação profunda, como aconteceu. O Redentor estabelece uma relação com o seu povo, com o povo que é libertado. E para isso Deus enviou 10 pragas, destruiu o Egito. E em cada praga ele destruiu uma das divindades do Egito. E quando chega do outro lado do Mar Vermelho, sabe o que Moisés vai dizer? Deus reina. Deus reina. Sabe o que isso significa? Faraó não reina, Deus é que reina. O nosso trabalho é para Deus. O nosso trabalho não é mais para Faraó, o nosso trabalho é para Deus. Mas nós também podemos ter uma aplicação muito prática para a nossa vida hoje. Existem muitos faraós que podem se assenhorear da nossa vida, como por exemplo o dinheiro, como, por exemplo, uma outra pessoa, como, por exemplo, o nosso egoísmo, o nosso desejo, o nosso planejamento. Nosso coração é uma fábrica de ídolos e uma fábrica de senhores, os quais nós precisamos extirpar da nossa vida e precisamos dizer: o Senhor reina. Na minha vida, o Senhor reina. Ele é o meu Redentor. Quem redime você não é o dinheiro. Quem dá a você o cuidado necessário não é o dinheiro. Quem supre as suas necessidades não é o dinheiro. Quem traz alegria para você não é o dinheiro. Quem vai trazer satisfação na sua vida não são as suas autorrealizações, mas é Deus, porque só Deus reina. A redenção, ela reorganiza, irmãos, a vida das pessoas a fim de transformá-las e através delas transformar o mundo à sua volta. Agora Israel, ele saiu do Egito e ele não podia mais fazer a mesma coisa que os egípcios fizeram com eles. Então, quando eles chegam no deserto, Deus vai virar para eles e vai dizer: ok, vocês viveram como escravos no Egito, então vocês serão bondosos para todos os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros em outra terra. Não façam mal aos estrangeiros. Olha, vocês foram escravos durante 400 anos, então a escravidão para vocês não será perpétua. 7 anos depois liberta a pessoa. E mais, a liberdade precisa vir aparamentada com generosidade. Quando o escravo for liberto, você vai dar a ele aquilo que é de melhor do seu rebanho, aquilo que é de melhor daquilo que você tem. Sabe por quê? Quando eu libertei vocês, eu fiz os egípcios dar o melhor daquilo que eles tinham para vocês. Vocês saíram com a mão cheia do Egito. Então, quando alguém dever alguma coisa para vocês, vocês abençoam e façam com que essa pessoa saia com a mão cheia. Generosidade. Não vivam mais apenas para vocês. Isso não quer dizer, irmãos, que os israelenses se tornariam corredentores, ou que nós nos tornaremos corredentores com Jesus. Redentor é só um compra as pessoas de volta, só um pode morrer pela humanidade, mas nós apontamos para Cristo, e nós levamos as pessoas a terem uma experiência transformadora com Jesus, através da proclamação do Evangelho. Nós convidamos pessoas, nós chamamos pessoas, em nome de Jesus, para experimentarem a alegria da redenção. Sabe, eu fico olhando para Moisés e Miriam do outro lado do rio, quando eles estão alegres por causa da redenção, e eu vejo como falta a alegria do povo de Deus, porque simplesmente somos redimidos. Nós ficamos tristes por tantas coisas, mas nós temos motivos
grandes para estarmos alegres. É por isso que Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Nós podemos cantar, dançar como Miriam dançou, de alegria, porque Deus reina e cuida do seu povo. E a experiência de Israel do cuidado foi maravilhoso. Não quer dizer que eles não passaram dificuldades, quer dizer que Deus os supriu na dificuldade. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldade, quer dizer que Deus vai suprir você, vai cuidar de você. Israel não tinha água para beber, Deus supriu a água, tirou a água da pedra. Israel não tinha como produzir roupas, Deus fez com que as roupas durassem. Israel tinha frio, Deus fez com que uma coluna de fogo os aquecesse. Israel tinha muito calor, Deus fez com que uma nuvem trouxesse sombra. Israel tinha necessidade de carne, Deus fez com que codornas invadissem o acampamento. E assim Deus foi suprindo as necessidades do seu povo. E assim nós precisamos entender que não é a nossa performance, não é a nossa capacidade que nos supre, mas quem nos supre por trás de tudo isso é Deus. O nosso Redentor está cuidando de nós. E por isso nós podemos ter uma alegria incrível por causa do Redentor. Irmãos, nós chamamos pessoas para imitar o Redentor. Não apenas para expressar uma salvação que é religiosa, mas para imitar o Redentor. E como é que nós imitamos o Redentor? Como viver essa vida de redenção? Aplicando os mesmos princípios que nós vemos Deus aplicando no povo de Israel. Ame, sem esperar nada em troca. Tenha compaixão sacrificial. Entre no mundo das pessoas, como Jesus fez conosco, e se for necessário, dê a sua vida por elas. Seja generoso, como Deus foi generoso com Israel, e deu a eles sem esperar nada. Nós vivemos uma geração onde dar significa troca e não generosidade. Eu vejo tanta dificuldade nas pessoas em serem ofertantes e dizimistas. Mas só em igrejas sérias. As igrejas que não são sérias, que propõem trocas, aí as pessoas dão aos montes. Quando propõe uma troquinha, fala assim: olha, vem aqui, seja um pouquinho generoso aqui, dá uma moedinha aqui que Deus vai retribuir 100 vezes para você. As pessoas vêm aos montes. Não entenderam o fundamento da fé. Você não dá porque você vai receber mais. Você dá porque é generoso. Se você está dando para ter mais, deixa eu falar para você, perdeu o sentido da espiritualidade. Perdeu o entendimento do que Deus fez por você. Ele não cobrou de você quando Ele morreu no alto daquela cruz. Então a generosidade não é uma opção para o cristão. A generosidade é um estilo de vida que o cristão adquire e doa a si mesmo e doa o que tem, porque Deus está fazendo isso conosco. Nós demonstramos compromisso com a justiça, nós mostramos ao mundo de fato uma ação redentora eficaz, onde nós acolhemos as pessoas, zelamos por elas, nós tiramos as pessoas da sua escravidão, das suas dores, das suas moléstias, e nós estamos o tempo inteiro olhando para a necessidade das pessoas e perguntando: como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso socorrer? Como é que eu posso entrar no seu mundo e apresentar a você o socorro que Deus um dia me apresentou? A ação redentora precisa ter uma ação prática na nossa vida para mudar o mundo ao nosso redor. Precisamos, como redimidos em Cristo, olhar para o mundo com um olhar redentor, a fim de expressarmos aqui as mesmas características do caráter redentor de Jesus. Do Jesus que andou, irmãos, e não teve dificuldade de se encontrar com o leproso e tocar no leproso, quando todo mundo tinha medo do leproso.
de entrar naquele lugar, talvez fétido, por causa das feridas purulentas, das pessoas que ficavam jogadas aos montes ali, esperando que o anjo, ele viesse a mexer com as águas do tanque de Siloé. Pessoas todas cheias de moléstias, dores das mais variadas, e Jesus entra ali e vê um cego e cura. Ele quis estar ali para curar uma pessoa. Ele encontra pessoas na jornada, irmãos, e faz o bem, sem esperar nada em troca. Assim devemos ser redentores, cuidadores. Nós não conseguimos pagar a dívida de ninguém, mas nós conseguimos amenizar as dores das pessoas e apresentar a elas quem pagou a dívida. Quem pagou a dívida. E nós só conseguimos fazer isso, irmãos, quando nós apresentamos a cruz. Quando Jesus fala ali naquele texto, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Pai enviou Jesus para a cruz. Pela cruz. Nós não vamos para a cruz, mas nós precisamos mostrar a cruz de Jesus às pessoas. Só existe esperança para a humanidade na cruz de Jesus. Só há perdão, justificação e purificação para os pecadores na cruz de Jesus. Só na cruz de Jesus a derrota do mal, dos poderes do diabo que aprisionam. Assim como Faraó aprisionava o povo, Satanás aprisiona pessoas. O diabo, ele está reinando sobre a face da terra, aprisionando pessoas com toda sorte de males e moléstias, e só existe uma forma desse mal retroceder, é com a apresentação da mensagem da cruz. Só na cruz a libertação do medo, da morte e da destruição. Só na cruz nós testemunharemos de fato a cura de toda a criação. Só quando nós realmente entendermos o que Jesus fez por nós. O Evangelho é suficiente, irmãos. O Evangelho é suficiente quando ele é pregado honestamente para curar tudo o que o pecado e o mal afetaram nesse mundo. Todas as dores, todos os males podem ser tocados e curados pelo Evangelho. Basta o Evangelho encontrar voz na minha vida, na sua vida, na minha boca, na sua boca. Basta o Evangelho encontrar poder através dos nossos atos, aonde nós vamos andando pelo mundo, demonstrando um viver redentivo. Porque se nós fomos redimidos, se nós encontramos essa salvação de um Deus que entrou no nosso mundo e nos tirou da escravidão do pecado e da morte, nos dando a alegria da salvação, nós temos a obrigação, como discípulos de Jesus, de fazer a mesma coisa. Porque foi isso que ele falou. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Eu estou enviando você. Eu estou enviando você. Eu estou enviando você. Eu estou enviando você. Todos nós fomos enviados para vivermos uma experiência redentora. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Amém? Vamos ficar de pé?